Vamos começando então, sejam todos bem-vindos a essa semana de lives. Essa é a 10ª live de aquecimento para o nosso evento, que vai acontecer aí nos dias 17, 18 e 19, nosso evento de emagrecimento. Então, se você quer realmente conquistar o corpo que tanto sonha, você pode participar de um formato totalmente gratuito, basta clicar no link que está na bio e fazer a sua inscrição, tá? Então, essa aí é a nossa segunda live do dia. Hoje pela manhã a gente já fez uma com a receitinha da Nutri, tá? A gente vai fazer na segunda-feira novamente. Amanhã e domingo a Nutri não vai fazer receitinha. Lembrando, então, para quem não me conhece, eu sou a Rô Leopardo, eu sou nutricionista funcional. E a minha expertise é em emagrecimento funcional. E o que é uma nutricionista funcional, Rô? É uma nutricionista que não trabalha somente com o processo alimentar, mas cuida de outros pilares também, como sono, como mentalidade, estilo de vida, né? Genética, hábitos tóxicos que atrapalham aí o emagrecimento e atrapalham a saúde. E eu venho ajudando aí pessoas a emagrecerem de forma saudável e definitiva, sempre precisar fazer aquelas dietas malucas de corta o arroz, eu tiro o pãozinho, tudo, gente, em equilíbrio, é possível, né? A gente adequando, fazendo as combinações certas. E hoje o assunto da nossa live é um tema muito discutido. Eu recebo mensagens diárias nas minhas redes sociais do grande motivo, né, de um dos motivos pelas pessoas não conseguirem emagrecer, que é a ansiedade. Eu como quando eu fico estressada, eu como quando eu estou feliz, eu como quando eu me estresso. E o que a gente vai falar aqui hoje é uma estratégia que não tem a ver com alimentação, é uma estratégia que não tem a ver com comida, tá? É muito mais do que isso. Porque se a gente fosse levar em consideração só uma dieta, só um plano alimentar, né? Se você colocar no Google, por exemplo, pesquisar sobre dietas de emagrecimento, você vai encontrar mais de 1.000, 1.500, 2.000 dietas. E se você olhar, se você analisar, eu como nutricionista, como especialista, por curiosidade, um dia fui fazer essa pesquisa e percebi que muitas dietas ali são até bem estruturadas. E por que as pessoas não conseguem emagrecer, né? Por quê? Mesmo tendo uma dieta estruturada, não conseguem. Porque não é só alimentação, gente, existe um comportamento por trás disso, né? Por que que você come certos alimentos? Por que que você não consegue muitas vezes dizer não para alguns alimentos? O que que está por trás desses comportamentos, desses hábitos, né? E só a mudança, muitas vezes, de comportamento acaba refletindo em muitos outros aspectos, inclusive aí nessa ansiedade. Mas como você vai conseguir essa mudança, né? Se você tem muitas vezes uma dieta, tem um plano alimentar, mas não consegue aderir, não consegue colocar em prática, faz por pouco tempo e desiste. E para quem não sabe, né, quem não me conhece, quem está me conhecendo há pouco tempo, eu sempre fui uma apaixonada, né, por alimentos, por saúde, por estilo de vida, né, por estilo de vida alimentar equilibrado e por qualidade de vida mesmo. E tudo que eu falo aqui para vocês, tudo que eu trago nas minhas redes sociais é o que eu pratico em mim, gente, tudo, tá? Eu jamais vou falar algo para vocês que eu não coloque em prática, que eu realmente não experimente em minha vida. Então, tudo que eu trago aqui tem estudo científico por trás, tem muitos livros que eu leio, e esse assunto de mentalidade, de mindset, é o que eu tenho muito interesse, porque com, né, os meus atendimentos, com a minha experiência, eu me dei conta
de que somente a alimentação, somente o plano alimentar não é suficiente, né? Tem algo a mais e foi aí que eu fui atrás de estudar e me interessar cada vez mais por mentalidade, tá? E o que eu trago aqui no meu método, né, na minha forma de apresentar o meu curso, é uma forma simples de se alimentar. Nada de estratégias radicais, nada de loucura, nada de ser a louca do extremo, né? Sempre o equilíbrio, o caminho do meio é o melhor, gente. O caminho do meio sempre vai ter mais resultado, tá? E ao longo de todos esses anos de aprendizado que eu tenho com emagrecimento, sempre focando, né, em estudar um emagrecimento saudável, sem medicação, sem efeito colateral de medicamento, porque não são estratégias sustentáveis. Porque eu mesma já passei por um período, né, de estar acima do peso, eu estava 7 quilos acima do meu peso, e estava doente com várias situações, com vários problemas de saúde, que para muitas pessoas é normal, gente. Não é normal ter dor de cabeça frequente, não é normal ter insônia, refluxo, TPM, candidíase de repetição, refluxo, glicose alterada, nada disso é normal. Mas para algumas pessoas isso parece ser normal, mas não é. Portanto, gente, eu foquei nos meus últimos 5 anos a realmente focar e estudar não só a alimentação dentro do emagrecimento, mas estudar comportamento, estudar o que nos leva, então, a consumir determinados alimentos, alimentos mais calóricos, alimentos mais palatáveis, alimentos que realmente atrapalham o processo de emagrecimento. Porque quando chega na hora, a gente sabe que não pode consumir, a gente sabe que não deve consumir, e quando a gente se depara em frente a esse alimento, a gente não consegue dizer não. Por que que isso acontece, né? Por que que eu sei disso tudo também, gente? Porque eu já estive aí do lado de lá e eu já tive alguns vícios destrutivos, tá? De não conseguir controlar os meus impulsos, me alimentava de forma totalmente processada. E eu sei bem quais são os obstáculos que a gente tem que ultrapassar, porque eu vivi isso também na minha infância, de ver meus pais doentes por problemas de sobrepeso, obesidade, tudo consequências, né? Esses problemas de saúde, consequências da obesidade. Então eu sofri muito e aprendi, né, com a minha própria história de vida e sei bem quais os maiores desafios a enfrentar, tá? E também pelo meu aprendizado, aprendi com a minha história e com o meu aprendizado do ponto de vista mesmo de especialista, tá? Onde venho ajudando aí muitas pessoas a conquistarem a melhor forma física. E o que se ganha com a melhor forma física? Se ganha autoestima, se ganha entusiasmo, desejo pela vida. Vejo muita gente criticando aqui nas redes sociais, falando, cuidado para não falar em melhor forma física, a sua melhor versão, porque pode abalar as pessoas, enfim. Gente, não tem nada de errado nisso. A nossa melhor versão é um corpo funcional, um corpo com mobilidade, menos cansado, menos fadigado. É uma mulher, um homem realmente feliz e realizado com a sua aparência, com a sua forma física. E não tem nada a ver com estética, com corpo perfeito. E por mais que a gente tente negar isso, todo mundo se sente bem. Quem não vai se sentir bem com uma aparência melhor, de se olhar no espelho e realmente ficar feliz com o que está vendo? Todo mundo se sente feliz, então não tem como a gente negar isso. E a melhor forma física, a melhor versão é isso: um corpo funcional, um corpo sem doenças e consequência, né, desse corpo menos inflamado, a gente vai ter menos percentual de gordura e vai ter um corpo mais legal, que a gente se sente feliz, tá? E não tem nada de errado nisso, né? E quando a gente fala então em problemas, né?
por que que a gente tem essa ansiedade? Por que que a gente tem essa preocupação constante? Porque isso é algo que vai acontecer sempre. Não importa se a gente tem pouco dinheiro, muito dinheiro, a gente vai ter problema sempre. Mas o problema é o que a gente faz com esse problema. Porque se a gente transformar isso em algo maior, isso vai crescer. Então a gente precisa saber lidar com essas dificuldades, lidar com esses problemas e para que não aumente mais ainda essa ansiedade, tá? Então a gente precisa enfrentar esses desafios. A vida é desafios, vai surgir muitos, muitos e muitos desafios na nossa jornada. E a virada é como você enfrenta, então, como você resolve, porque a gente precisa achar solução e não ficar alimentando, batendo naquela tecla, tá? E que estratégia, então, é essa, Rô? Como a gente vai conseguir diminuir, então, essa ansiedade? Gente, do fundo do seu coração, você vai conseguir diminuir a ansiedade quando você realmente, no fundo do teu coração, sentir gratidão. Gratidão pelas coisas, gratidão pela vida e gratidão por qualquer coisa, mesmo as coisas que muitas vezes você acha que não é legal, que não deveria ter acontecido. Porque você tem que pensar o seguinte, ó, sempre vai ter uma situação muito pior de outra pessoa. Alguém está passando por uma situação muito pior que a tua. Então, só o fato de tu abrir os olhos, acordar, agradeça, seja grato, né? Mas que é isso, Rô? Tu tá doida? O que é isso, essa gratidão? Gente, tem estudo científico comprovando isso, tá? Não é eu que estou falando, são os livros, são os estudiosos, são os cientistas, que quando a gente tem gratidão, a gente acaba acionando áreas do cérebro que nos dão hormônios importantes, tá? Mas não é sentir gratidão, acordar de manhã, eu sou grata, eu sou grata. É gratidão por tudo, é ver uma pia cheia de louça e não pensar, ai, que saco que eu tenho louça para lavar. Não, porque se tem louça, se tem uma pia cheia de louça, é sinal de fartura, é sinal de prosperidade. Então, precisa cuidar muito com isso, porque as pessoas estão lá, né? Gratidão, obrigado, e passam durante o dia inteiro reclamando de pequenas coisas, tá? E, gente, eu aprendi isso também, porque durante a pandemia, como a gente estava, né, todo mundo meio em casa, enfim, eu me joguei nos livros e me joguei nos cursos. E eu fiz um curso com uma das maiores treinadoras mentais do Brasil, tá? Brasil, e ela dá curso internacional sobre mentalidade, sobre essa coisa da energia, da vibração, gente, tá? E eu aproveitei então esse período da pandemia, entrei de cabeça no estudo aí de mentalidade, de como a gente mudar essas conexões neurais, como a gente mudar algumas crenças limitantes. E por que eu me interessei em ir para essa área? Porque depois que eu me capacitei em emagrecimento funcional e pude perceber que esses pilares são tão importantes o quanto somente uma dieta, somente um plano alimentar, né? Como eu falei anteriormente, se fosse só questão de plano alimentar, a gente não ia ter tantas pessoas com sobrepeso, tantas pessoas obesas, né? E a maioria de nós até sabe o que deve consumir, né? E sabe quando consumiu algo que não deveria também, mas uma boa parte não sabe como estruturar isso, não sabe ter direcionamento, não sabe trabalhar com esses sabotadores, não sabe o que fazer. Então, essa é a maior dificuldade que eu vejo vocês. Vocês já até sabem o que comer, o que consumir, mas não tem um direcionamento, né? Porque muitas vezes se come por recompensa. Na grande maioria das vezes, quando você está com sobrepeso, quando você está com excesso de gordura corporal, você não come porque está com fome. Não, você come por realmente estar querendo uma recompensa, tanto para tristeza, para estresse, quanto para momentos felizes, alegres. Aquele dia que trabalhei muito, me incomodei com o meu chefe, eu chego em casa e tenho pensamentos do tipo, hoje eu mereço esse doce, hoje eu mereço essa cervejinha, eu trabalhei demais, estou muito cansado.
E às vezes pode ser só questão de vício mesmo, né? E estes alimentos mais viciantes, eles liberam um neurotransmissor que é a dopamina, que te dá essa sensação imediata de prazer, de bem-estar, mas é algo que dura pouco, porque não passa 10, 15 minutos, você muitas vezes até se arrepende, né? Ainda mais quem está num processo de emagrecimento, quem realmente precisa emagrecer, depois que consome esse tipo de alimento, acaba se arrependendo, gente. Vem um arrependimento imediato, tá? Mas onde entra então, Rô, a gratidão nessa história toda? Ela também libera, gente, dopamina e ocitocina. Citocina é considerado o hormônio do amor. É um hormônio que quando as mulheres estão tendo filhos durante o processo, né, de parto e durante a amamentação. Então é um hormônio relacionado muito à conexão, tá? E muitas vezes conexão com você mesmo, tá? Aproximação. Então é um hormônio do amor. Você se sente confiante, você se sente segura, tá? E por que que isso acontece? Por que esse hormônio, então, ele traz, né, essas sensações? Porque ele modula hormônios relacionados aí com o bem-estar mesmo, tá? E relacionados a diminuir essa ansiedade. Você não vai ter, quando você aciona esse hormônio, você não se sente ansiosa, muito pelo contrário, você se sente conectada. Porque o que acontece quando a gente tem ansiedade? A gente está desconectada, a gente não está aqui no momento presente. Porque o que é a ansiedade? É você pensar em coisas que nem aconteceram. É você se preocupar que vai ficar desempregado, que não vai ter dinheiro para pagar as contas, para sustentar a sua família, mas realmente são coisas que você fica imaginando e não aconteceram ainda. Então, é isso, gente, e os estudos mostram isso, que esses hormônios liberados, quando a gente realmente tem a gratidão lá do fundo do nosso coração, a gente libera então esses hormônios e que vai melhorar os nossos comportamentos. Oi, Sofia. Nossos comportamentos, vai melhorar nossos comportamentos sociais e emocionais. Oi, Thay, boa noite. Para quem está entrando, sejam muito bem-vindos. E quando a gente então exerce, a gente está falando então hoje como melhorar a ansiedade nessa live de hoje, que é tão falada, que as pessoas hoje sofrem tanto com isso e atrapalham inclusive o emagrecimento, porque comem quando estão ansiosas, comem quando estão estressadas, comem quando estão felizes. E para quem está entrando agora, a live depois vai ficar salva, podem pegar o início, tá, gente? Sejam todos bem-vindos. E aí, quando a gente exerce essa gratidão por pequenas coisas, gente. Eu tenho meu filhinho, para quem não conhece, tem um filhinho de 6 anos. Então, às vezes, quando eu vou fazer ele dormir ali, que eu deito com ele, eu sempre tento conversar com ele. Vamos agradecer, filho, hoje pelas coisas boas. E é tão lindo ver a criança agradecendo, tendo gratidão, porque eles agradecem a coisas tão simples, né? Ele agradeceu pelo sofá que ele olha, que ele senta para olhar a televisão, ele agradece a televisão, né? Então é muito legal isso, gente. E é isso que a gente tem que trazer para a nossa vida. De agradecer as pequenas coisas, agradecer até as coisas que muitas vezes parece ser um fardo, mas lá na frente a gente vai ver que foi um livramento. Algumas coisas que às vezes parece difícil, mas a gente se dá conta que não foi nada de fardo, que foi um livramento, tá? Então, agradecer, pensar que sempre tem alguém numa situação muito pior que a tua, que tem alguém que às vezes está acamado, que não consegue nem caminhar, que não consegue enxergar, gente. Só o fato da gente conseguir abrir o olho já é uma forma de gratidão, tá? E essa gratidão é isso, a gente precisa agradecer não só acordar de manhã e dizer eu agradeço, eu sou grata, mas por tudo, né? Eu dei o exemplo antes de ver uma louça, uma pia cheia de louça e ficar com aquele pensamento reclamando, ai que saco que tem essa louça. Você não está sendo grata, você está sendo ingrata. Porque se tem uma pia cheia de louça, é sinal que tem fartura, é sinal que tem comida. Então, né, vigie seus pensamentos, vigie aí
essas conversinhas internas. E toda vez que vinha um pensamento assim, ai, que saco que tem roupa para lavar, que saco que tem louça para lavar, pense que é fartura, que bom que você tem roupas, que bom que você tem louça. Se você tem louça, é sinal que teve comida, é sinal que você teve alimentos para comer, você não está passando fome, não está passando necessidade. E o que acontece quando a gente não tem, então, esses sentimentos? Se a gente pensa o contrário, se a gente só reclama, passa o dia reclamando de tudo, tá tudo ruim, não estou ganhando o suficiente, estou trabalhando muito e os meus clientes me pagam pouco, só reclamação, gente, tudo é reclamação. Esses sentimentos contrários, eles geram muitas vezes raiva, ódio, né, insatisfação. E aí, esses sentimentos, eles estão numa área do nosso cérebro chamado reptiliana. E o que é isso? É conhecido como cérebro instintivo. E muitas vezes a gente se depara com algum problema, com uma situação, ou se sente impotente, fraco, e acaba tendo mais pensamentos, né, parecidos com esse, pensamentos de tristeza, de solidão, de incapacidade, de inferioridade. E quando nós fizemos o contrário, quando nós agradecemos, quando nós praticamos a gratidão dentro de uma estratégia, que eu já vou falar, né, para vocês, a gente aciona, então, essas regiões racional, que é o córtex pré-frontal, onde conseguimos liberar essa ocitocina e dopamina. Estes dois neurohormônios, eles mudam a tua química cerebral, eles mudam essas conexões neurais. E você não vai mais buscar recompensa em doce, você não vai mais buscar recompensa em carboidrato simples, em álcool. Por quê? Porque você já acionou esse hormônio com essa gratidão, com esses sentimentos, com essas, né, sensações de bem-estar. Porque toda vez que você tem esse sentimento e você realmente pratica a gratidão no dia a dia, em todas as situações na sua vida, você está acionando aí essa dopamina, essa ocitocina, e você não vai ter necessidade de consumir esses alimentos para ter essa recompensa. Gente, isso, ó, para quem está entrando agora, é estudo científico, não é da minha cabeça. Eu fiz vários cursos durante a pandemia de mentalidade, com uma das maiores treinadoras do Brasil e internacional sobre mentalidade. E isso tem estudo científico, tá? Existe até um cientista japonês chamado Masaru Emoto, não sei se é assim que se pronuncia, que fez um estudo, vocês podem até colocar no YouTube, esse é estudo da água, tá? Masaru Emoto. Depois eu posso escrever aqui nos comentários para vocês. É muito legal esse estudo, esse vídeo, ele está no YouTube. Esse cientista, ele pega várias tubinhos com água, tá? E aí ele analisa essas amostras. E essas amostras de água, elas foram expostas a amor e gratidão. As pessoas ficavam, algumas amostras, as pessoas ficavam falando palavras de amor, de gratidão. E depois pegaram outras amostras e ficavam falando palavras de ódio, de raiva, palavras das mais horríveis possíveis, até ameaças de morte. E depois ele fez essa análise, então, com essas amostras. E foi interessantíssimo. As amostras que tinha gratidão, que tinha esses sentimentos, formavam cristais, gente. Tem as fotos no vídeo, vocês vão ver. Lindos, cristais gigantes lindos. E as amostras de água que foram falado palavras, né, ruins, palavras negativas, não formava, a gente formava cristais deformados. E pensar que o nosso corpo é 70% água. Imaginem, gente, se aconteceu isso com esses cristais, o que não pode acontecer com o nosso corpo?
se a gente ficar o tempo todo, né, às vezes nos maltratando, nos xingando e nos cobrando, porque às vezes não deu certo algo no trabalho, porque às vezes a gente não conseguiu realmente resolver um problema de trabalho, ou o nosso chefe nos cobrou alguma coisa, ou a gente não foi tão eficiente num trabalho, enfim, a gente fica se cobrando, fica se culpando, fica se sentindo inferior às outras pessoas, e isso é muito ruim, tá? Essa vibração, gente, já foi comprovado pela física que tudo é vibração, tudo vibra, tá? Então, as palavras, elas têm poder sobre nossas vidas, tá? E depois, se vocês olharem o vídeo do estudo no YouTube, é muito legal também porque mostra da música. Eles colocam música clássica para algumas amostras de água e se forma também cristais lindíssimos. Então, também já nesse estudo ele conseguiu comprovar que a música também exerce um papel de cura em nossas vidas, tá? E como então a gente vai fazer, como a gente vai realmente conseguir ter essa gratidão, exercer, né? Porque é algo que precisa ser todos os dias praticado, gente. Praticar gratidão é algo que a gente precisa treinar, tá? Então é mais fácil, né? Por conta dos nossos ancestrais, é mais fácil a gente agir de forma irracional e ter esses pensamentos negativos, mas a gente precisa então treinar. E como a gente vai treinar essa forma de gratidão para diminuir essa ansiedade, né? Através do pote da gratidão. Não sei se alguém já fez, é muito legal, gente, é muito bacana. Todos os dias você vai escrever de 3 a 5 coisas pelas quais você é grata e você vai colocar num potinho, tá? Pote de plástico, pote de vidro, como você quiser. E você vai todos os dias escrever pequenas coisas, gente, coisas simples, né? Agradecer pela saúde, agradecer pelo trabalho, pelo dinheiro que está entrando. Por que isso, gente? Porque isso aí vai regular hormônios, vai melhorar hormônios, né? Quando a gente está estressada, quando a gente está ansiosa, sobe cortisol, que é um hormônio que está extremamente ligado aí, principalmente à gordura abdominal, essa gordura, né, na barriga que a gente não gosta. Então, olha como tem relação essa ansiedade realmente com o ganho de peso, com o comer compulsivamente. Mas gente, é algo científico, tá? É comprovado. Então, tente aí todos os dias. E se você ainda quer deixar essa estratégia mais poderosa ainda, coloque uma música. A música eleva a nossa vibração. A gente, depois de ouvir uma música, às vezes a gente está meio para baixo, aquele dia meio desanimado, e a gente coloca uma música, na hora, gente, a nossa energia sobe, aumenta, tá? E dessa forma, a gente vai conseguir treinar essa região do cérebro, então. E toda vez que acontecer algo que não foi tão bom, algum problema, você não vai buscar mais a recompensa pela comida, porque você conseguiu trabalhar essas sinapses neurais, que você percebeu que também com a gratidão você conseguiu ter essa recompensa, porque você teve esses hormônios, né, dopamina, serotonina, ocitocina, que aumentaram e que fez você ter essa sensação. Claro que tem outras coisas que também aumentam, gente, atividade física, mas hoje o intuito da live é falar somente sobre esse aspecto da gratidão que realmente faz com que aumente esses hormônios importantes aí que vão aliviar e que vão melhorar essa ansiedade, tá? E, gente, assim, ó, para quem entrou depois, eu falei que tudo que eu estudo, todos os cursos, todos os treinamentos que eu faço de mentalidade também, que é um pilar importante no emagrecimento, eu não só estudo, né, como eu venho me dedicando aí, sou mais de 11 anos, eu sou nutricionista formada, mas de 5 anos para cá que realmente eu entrei de cabeça no estudo da mentalidade, porque eu via que só alimentação não era suficiente, que tinha algo a mais por trás disso tudo. E aí eu foquei mais no estudo de mentalidade.
E tudo que eu estudo, tudo que eu faço os cursos, eu pratico em minha vida. Então, isso que eu estou falando para vocês é algo que eu passei a praticar depois da pandemia em minha vida e realmente funciona muito. Eu percebo que o dia que eu já acordo um pouquinho mais tarde, que eu não faço isso, que eu não pratico esse 10 minutinhos, gente, que você fizer 5 minutos, você senta, coloca uma musiquinha. Eu adoro música instrumental, só tocada de manhã, violino, flauta, mas pode ser o que você gosta. Coloque aquela música que realmente você consiga se conectar, uma música que te emocione. Coloque essa música, se vir choro, não tem problema, gente. O choro, ele libera essas energias densas, essas cargas negativas. Deixa chorar e agradeça tudo, tudo, tudo. Agradeça pequenas coisas e depois você escreve, além de, né, ficar ali um pouquinho com o olho fechado, agradecendo, você escreve e você agradece, inclusive, o que você ainda não conquistou, gente. As metas que vocês fizeram para esse ano, 2024, você já agradece como se você já estivesse conseguindo, como se você já tivesse conquistado. Por exemplo, se você quer emagrecer, se você quer mudar a sua alimentação, se você quer deixar de consumir algum grupo de alimento, você afirma, agradece, eu agradeço por cada dia estar mais magra, por estar emagrecendo de forma saudável, de forma definitiva. Eu agradeço por ter eliminado os doces da minha vida, que era o meu ponto fraco. Então, agradeça. Eu agradeço por estar magra, por estar saudável. E aí, isso vai ser muito legal, porque toda vez que você fizer isso, você vai estar liberando aí esses hormônios, gente. Você vai comer menos, você vai se sentir menos ansiosa, menos estressada, tá? E se você, por exemplo, fizer isso com a música e escrever, isso é muito poderoso. Isso vai ficar ainda mais poderoso se você fizer dessas duas formas, que é com palavras, né, com afirmações e mais a música. Então você vai ampliar aí essa ferramenta tão poderosa, tá? Gente, todas as pessoas de sucesso, todas as pessoas que têm resultado, os grandes treinadores, as pessoas que realmente têm sucesso em todas as áreas das suas vidas, elas praticam a gratidão. Não tem como não ser bem-sucedido e não ter gratidão. E quando eu falo ser bem-sucedido, não é questão financeiramente, é ser uma pessoa realizada, porque dinheiro não é tudo, a gente precisa ter essa realização familiar, pessoal, né, profissional, mas a gente só vai conseguir realmente ter sucesso quando a gente ser grato, grato por tudo, gente, por tudo que está acontecendo hoje. Muitas vezes parece que é injusto, né? Eu ia falar Deus, mas tem pessoas que usam outros nomes, mas enfim, eu acredito em Deus, mas pode ser existência, pode ser guru, não sei o que você acredita, mas, né, Deus, né, saber que a gente é grato a Deus por tudo, é incrível isso, né? E a gente precisa todos os dias agradecer por a gente estar viva, por a gente, né, acordar e abrir os olhos, né? Então isso é incrível quando a gente consegue agradecer e ser grato. E muitas vezes a gente pode ser uma oração, tem pessoas que gostam de orar, fazer uma prece, pode ser também, é uma forma, né, de se sentir aí, de tudo que te coloca em conexão contigo mesmo, que te deixa feliz, né? Às vezes são pequenas coisinhas que nos conecta, que nem eu tenho um bichinho, um cachorrinho de estimação, então, né, às vezes abraçar ele, né, ficar acariciando ele é uma forma de elevar a minha vibração e de acionar esses dois neurotransmissores aí, que é a dopamina, a ocitocina e muitos outros, tá? Gente, viram como às vezes é fácil, né, da gente esquecer desses detalhes e é mais fácil a gente reclamar das coisas, reclamar do que não é tão legal, reclamar do que não está dando certo às vezes,
Mas o que a gente precisa fazer? Em vez de a gente ficar ali remoendo aqueles problemas, não que eu estou falando que a gente tem que passar a mão em cima dos problemas e fazer de conta que nada está acontecendo, não é isso. É importante a gente enxergar os problemas, mas a gente precisa achar solução, tá? E não ficar remoendo aquilo e aumentando aquilo, porque isso é pior, gente. A gente precisa achar solução. Né? Algo não deu tão certo, algo não saiu como a gente esperava. Vamos ver o que a gente pode melhorar e não ficar se culpando, se cobrando e viver um dia de cada vez dentro, né, fazendo o que tem que ser feito, né, se alimentando de uma forma equilibrada e tendo cada vez mais essa consciência também, que isso vai ajudar a gente diminuindo essa ansiedade, tá? Gente, para quem está chegando agora, a live já está acabando, já está dando aí quase 1 hora e a gente só tem 1 hora aqui no Instagram, mas ela fica salva, então podem assistir depois. E, gente, só lembrando, então, hoje é a segunda live do dia, a gente teve umas 8 da manhã com café com a Nutri. Vamos continuar na semana que vem também, tá? Durante a semana toda, 2 lives, às 8 da manhã e às 21. E são lives aí de aquecimento para a nossa semana do emagrecimento sem dieta, tá? Porque eu não quero ver vocês em pleno 2024 errando, emagrecendo estressados por comer pouco ou não comer coisas que gosta. O meu método é um emagrecimento equilibrado, né? Você vai poder consumir as coisas que gosta em equilíbrio, tá? Não precisa cortar tudo, porque isso gera mais estresse e gera muitas vezes mais ansiedade. E não é por aí. A gente pode sim consumir de tudo equilibradamente, sabendo as associações certas. E eu quero então fazer esse convite para você se inscrever aqui no link da bio para esse evento que vai acontecer nos dias 17, 18 e 19. Para se inscrever é simples, basta clicar ali no link e fazer a sua inscrição. E é um evento totalmente gratuito, então é uma maneira aí de você dar um passo a mais na sua jornada de emagrecimento e realmente conquistar aí o emagrecimento definitivo, tá? E o que você vai ver nesses 3 dias aí, então, da nossa jornada, que é dia 17, 18 e 19 agora. Você vai ver, então, o que está atrapalhando o teu emagrecimento, quais são os principais erros que você está cometendo. No segundo episódio, você vai saber como você vai resolver esses erros, não cometer mais. E no terceiro episódio, a gente vai ver um mapa do emagrecimento. Então, eu vou te dar um mapa de o que você precisa fazer para realmente conquistar aí o emagrecimento definitivo, sem ficar nesse efeito sanfona, nesse efeito de emagrece, logo depois volta a engordar. Por quê? Porque vocês estão fazendo dieta que segue por um período, né? Corta muitos grupos e logo você volta, você até emagrece enquanto está cortando, mas quando você volta a comer os mesmos alimentos que estava acostumado a comer antes, você volta a engordar. Então, no meu método de emagrecimento, eu te mostro um passo a passo, um mapa, como você vai fazer isso sem precisar cortar tudo, sem precisar viver nesse mundo de extremo e sem precisar ficar contando, gente, contando quantas colheres de arroz, porque isso não é vida, né? O emagrecimento saudável, equilibrado, é ter essa consciência. E lá dentro do método a gente trabalha outros pilares tão importantes também para o emagrecimento. Tá? Então, ficamos aqui hoje. Um beijo grande, obrigada. E eu quero já agradecer, gente, agradecer a todas as mensagens que eu estou recebendo. Eu estou recebendo inúmeras mensagens diariamente. As pessoas estão interagindo durante as lives, estão mandando perguntas. E isso é muito legal. Essa comunidade de pessoas que está se formando, todas em prol do mesmo objetivo, que é melhorar a sua saúde e, de bônus, ganhar uma composição melhor, se olhar no espelho e realmente estar feliz com o que se enxerga no espelho. Isso é o mais importante, né? Se olhar e ver que você realmente está fazendo a coisa certa e que você está realmente plantando aí sementinhas para envelhecer de uma forma saudável e definitiva, tá, gente? Então,
Para quem chegou agora, vai ficar, já vou salvar agora, pode assistir e já se inscreve, tá? Quem não se inscreveu, se inscreve no link da bio aqui, para não perder, as vagas são limitadas. Tá bom, gente? Um beijo e até segunda-feira, hein? Às 8 da manhã, com a receitinha ao vivo com a Nutri, e às 21 horas é o assunto do dia, da nossa jornada do emagrecimento.